Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal de Costura Helena. Hoje vamos fazer uma sacola com tecido de recuperação. Para fazer esta sacola vou utilizar 4 pedacinhos de tecido que recuperei de umas calças já bem usadas de 38 cm por 18, um para o forro de 74 cm por 34, dois para o bolso exterior de 22 cm por 18, dois para a aba de 16 cm por 12, um para o bolso interior de 25 cm por 20, dois para as alças de 60 cm por 8, e uma mola. Vamos começar por juntar o tecido principal direito com direito, alfinetamos, passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da beirinha e vamos fazer a mesma coisa nos outros dois tecidos. Abrimos as costuras ao ferro e depois passamos uma costurinha de cada lado. Juntamos os dois tecidos direito com direito, alinhamos bem as costuras e alfinetamos o fundo do tecido. Passamos uma costura. Agora vamos marcar e cortar os ângulos a 4 cm e depois fazemos a mesma coisa no tecido do forro. Vamos costurar o bolso exterior, colocamos tecido principal e tecido do forro direito com direito e alfinetamos. Passamos uma costura e vamos deixar uma abertura para poder desvirar. Cortamos o excesso de tecido da costura e desviramos. Passamos uma costura no cimo do bolso, mais ou menos a meio centímetro da beirinha. E agora vamos alfinetar o bolso ou tecido principal. Marcamos bem o meio e alfinetamos o bolso mais ou menos a 8 centímetros do cimo do tecido. Costuramos o bolso bem à beirinha.
Agora vamos só ocupar do bolso interior. Vamos fazer uma costura no cimo do bolso, mais ou menos de 1,5 cm. Dobramos mais ou menos meio centímetro nas laterais e no fundo do bolso e marcamos bem o vinco ao ferro. Agora vamos alfinetar o bolso ao tecido do forro. Dobramos o tecido, marcamos o meio. Vamos fazer uma marcação a 10 centímetros do cimo do tecido e alfinetamos o bolso a partir desta marcação. Marcamos o meio do bolso. Costuramos o bolso bem à beirinha. Agora vamos costurar a aba. Dobramos o tecido principal ao meio. Vamos arredondar ligeiramente os ângulos do cimo do tecido. Juntamos tecido principal e tecido do forro direito com direito, alfinetamos as laterais e o cimo do tecido. Passamos uma costura mais ou menos a meio centímetro da beirinha. Cortamos o excesso de tecido da costura e desviramos. Passamos um pesponto mais ou menos a meio centímetro da beirinha. Agora vamos costurar as alças. Vamos passar uma costura de cada lado. Agora vamos alfinetar as alças e a aba ao tecido principal. Marcamos o meio da aba e vamos alfinetar bem ao meio do tecido na parte das costas. Alfinetamos as alças a 7 centímetros das laterais. Passamos uma costura de segurança e fazemos a mesma coisa do outro lado. Agora dobramos o tecido ao meio, direito com direito, e alfinetamos as laterais e fazemos a mesma coisa no tecido do forro. Passamos uma costura mais ou menos a 1 centímetro da beirinha e no tecido do forro vamos deixar uma abertura para poder desvirar. Alfinetamos os ângulos e passamos uma costura e no tecido principal vamos alinhar bem as nossas costuras.
Desviramos uma das bolsinhas. Agora juntamos as duas bolsinhas direito com direito e alfinetamos a toda a volta e vamos unir bem as costuras nas laterais. Passamos uma costura a toda a volta. Cortamos o excesso de tecido da costura e desviramos. Agora vamos passar um pesponto a toda a volta, mais ou menos a meio centímetro da beirinha. Vamos colocar a mola. A nossa sacola está prontinha, espero muito tenham gostado do vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.